paz do Senhor, crianças! Sejam bem-vindos a mais um domingo de escola dominical. E como vocês estão? Estão todos bem? Eu fico muito feliz em saber que vocês estão assistindo às nossas aulas e fazendo as atividades também, amém? Bem, crianças, vamos começar a nossa aula de hoje fazendo uma oração. Vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia, por mais um domingo. E vamos também apresentar esse nosso momento de escola dominical, amém? Vamos lá? Papai do Céu, queremos te agradecer por mais um dia. Obrigada por estar sempre conosco. Abençoa essa aula para que nós possamos aprender muito mais sobre Ti. Em nome de Jesus, amém! Bem, crianças, agora nós iremos cantar uma música. Eu acredito que muitos de vocês devem conhecê-la. Os que não conhecem ainda, irão aprender agora. Vamos lá? Então, fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor. Fácil, né? Então vamos cantar todos juntos mais uma vez? Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor. Amém! E na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre a fé. O que será que é fé, hein? Nós acreditamos nele e confiamos nele com todo o nosso coração. É fácil confiar quando as coisas tá tudo bem, mas ele quer ver também se temos um coração confiante, um coração que acredita nele, até nos momentos mais difíceis. Se a sua vida se você está passando por algum momento difícil, confie no Senhor, acredite que Ele vai resolver qualquer situação difícil. E através da fé é a única maneira que nós podemos agradar a Deus. Amém? Bem, crianças, e agora vamos aprender o nosso versículo do dia. Amém? Vamos lá. O nosso versículo de hoje diz o seguinte: tá faltando alguma coisa nesse versículo. Tá faltando alguma palavra. Sem alguma coisa, ninguém pode agradar a Deus? Mas o que nós precisamos para agradar a Deus? Crianças, dentro dessa caixinha aqui de presente, tem a palavra que está faltando. Vocês tinham alguma ideia? Que palavrinha será que é aquela ali que está faltando? Vamos ver? Vamos abrir aqui esse presente. Olha só, crianças! Fé! A palavra dentro do nosso presente é a palavra fé. Então, vamos agora ler o versículo completo. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vamos repetir novamente? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Então, crianças, se nós queremos agradar ao nosso Papai do Céu, nós precisamos ter o quê? Muito bem, ter fé. E o que é fé? A gente tem falado de fé desde o início da aula, mas o que é fé? Bem, fé é quando nós acreditamos em Deus, não importa o que aconteça. Então, por exemplo, nós podemos passar por uma situação difícil, mas nós temos fé que Deus irá resolver. Podemos estar passando por uma situação de doença, alguma coisa triste, mas nós temos fé de que Deus está no controle de tudo, de todas as nossas vidas. Isso se chama fé. Então, quem aqui quer agradar a Deus? Eu quero. Então, para isso, nós precisamos ter fé. Bem, crianças, na nossa história de hoje, nós vamos aprender outro milagre realizado por Jesus. Amém? Bem, um
Um certo dia, depois de Jesus ter falado bastante com toda a multidão, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco. E quando os discípulos de Jesus entraram no barco, Jesus foi para o monte e ficou orando no monte até de noite. Os discípulos que haviam entrado no barco já estavam bem longe e o lago estava muito agitado, com ventos muito fortes. Vamos imitar o vento? As ondas eram muito fortes, batiam com muita força no lago. E então, o tempo passou muito tempo e chegou de madrugada. E Jesus foi andando até o barco por cima do lago, por cima das águas, crianças. Que milagre! Então, crianças, o lago estava muito agitado, mas isso não foi impedimento para que Jesus andasse por cima das águas. Se a gente fosse andar por cima das águas no mar com tempestade, o que aconteceria? É verdade, nós provavelmente morreríamos afogados, não é verdade? Porque nós não temos a capacidade de andar por cima das águas, não é? Mas como Jesus conseguiu fazer isso? Porque Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer coisas impossíveis, coisas que nós não podemos. Crianças, e os discípulos, quando viram Jesus andando por cima das águas, no meio da tempestade, ficaram muito assustados. Vamos imitar a reação dos discípulos? É um fantasma, eles chegaram a dizer. É um fantasma! E aí Jesus falou, não tenham medo. Sou eu, Jesus! Um dos assistentes de Jesus, quando viu a cena, falou assim, Mestre, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando por cima das águas. E Jesus falou, venha, Pedro. E nesse momento, Pedro começou a andar por cima das águas na direção de Jesus. Mas a tempestade era forte, os ventos eram muito fortes e Pedro começou a ficar com medo. E quando ele começou a ficar com medo, Pedro começou a afundar. E ele ficou, Senhor, me socorre. E Jesus prontamente estendeu a mão para socorrer Pedro e falou, Pedro, sua fé é tão pequena, você deveria ter confiado. Pedro não teve fé em Cristo e por isso ele afundou. Cristo quer que nós confiemos com todo o nosso coração nele. Então, se Cristo falou para Pedro para ele caminhar por cima das águas, era porque ele com certeza não o deixaria afundar. Mas Pedro não confiou o suficiente. Bem, crianças, quando nós confiamos em Cristo de todo o nosso coração se enche de algo chamado fé. Bem, crianças, como nós já aprendemos, a Bíblia diz que sem fé ninguém poderá agradar a Deus. E nós precisamos confiar que Ele é poderoso para fazer coisas impossíveis, como andar por cima das águas. Bem, quando Pedro confiou em Jesus, Jesus o conduziu de volta ao barco e a tempestade se acalmou. Os discípulos adoraram a Jesus e verdadeiramente confiaram e disseram, é verdade, Jesus é o Filho de Deus. Bem, crianças, agora vamos recapitular o que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Bem, quando Jesus ordenou que os discípulos fossem para o barco, para onde Jesus foi? Muito bem, Jesus foi para o monte orar, não é verdade? E quando chegou a madrugada e os discípulos estavam bem longe no barco, como foi que Jesus foi até eles? Muito bem, ele foi andando sobre as águas, andando pela tempestade. E o que aconteceu com Pedro quando ele não confiou em Cristo? Não confiou o suficiente para andar nas águas. O que aconteceu com Pedro? Muito bem, ele afundou, não é verdade? Bem, crianças, eu estou muito feliz que hoje vocês aprenderam, nós aprendemos mais um milagre realizado por Jesus, amém? Bem, crianças, na nossa atividade de casa de hoje, vocês irão desenhar quando Jesus andou sobre as águas, amém?
Quero ver os desenhos de vocês. Caprichem, vocês podem usar coleção, podem usar cola colorida, podem usar papel picadinho para fazer o mar. Fiquem à vontade e usem a criatividade de vocês, amém? Bem, crianças, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje, assistindo nossa aula. Um beijo para todos e até a próxima semana com a tia Zelinha. Tchau, tchau!